Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics novamente, e hoje faremos uma comparação um pouco diferente do que geralmente fazemos aqui no canal. Hoje compararemos o exército do Brasil com o exército da Venezuela, sem falar dos outros ramos das Forças Armadas. Então será um vídeo dedicado a comparar apenas os meios terrestres de ambos os países, e futuramente poderemos fazer comparações de outros ramos também, como a Marinha e a Força Aérea. É um novo estilo de vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando com os meios blindados, o principal carro de combate do exército brasileiro é o Leopard 1A5. O Leopard 1A5 é um main battle tank alemão dos anos 80, da qual o Brasil possui 250 unidades. Com seu canhão de 105mm, esse blindado pode acertar um disparo a até 4 km de distância. Ele carrega 55 munições e a sua recarga é manual. A sua tripulação é formada por 4 militares, sendo um comandante, um motorista, um atirador e um auxiliar do atirador para fazer as recargas. Ele faz uma velocidade máxima de 65 km por hora e tem um alcance operacional de até 600 km. A sua blindagem é formada por placas de aço de espessuras entre 10 e 70mm. Já no exército da Venezuela, o principal carro de combate é o T-72B1V. O T-72 é um MBT russo dos anos 70, da qual a Venezuela possui 192 unidades. Apesar de ter um canhão de 125mm, calibre superior ao tanque brasileiro, o T-72 também tem um alcance de 4 km com munição comum. Ele carrega um total de 39 munições, 16 a menos que o blindado brasileiro, mas em compensação a recarga dele é automática, agilizando o processo e dispensando um militar na tripulação. Portanto, sua tripulação é formada por apenas 3 militares. Ele faz uma velocidade máxima de 60 km por hora, bastante semelhante ao Leopard brasileiro, e possui um alcance operacional de até 650 km. A sua blindagem também é feita de aço, porém com espessuras bem maiores que as do tanque brasileiro. Outra proteção, além das placas de aço, é a chamada blindagem reativa, presente nos T-72 da Venezuela. A blindagem reativa são essas peças metálicas que você pode observar por todo o blindado, que nada mais são que pequenos explosivos. Quando um disparo atinge essa camada externa de proteção, a explosão desvia a rota do projétil, fazendo com que o blindado venezuelano seja mais bem protegido que o brasileiro. Além dessas especificações dos dois blindados, há de se levar em conta a quantidade de unidades operacionais de ambos os países. Ao que se sabe, o Brasil possui cerca de 216 Leopards que realmente estão operativos, enquanto que na Venezuela não há esse tipo de informação. Sabe-se que os primeiros T-72 chegaram na Venezuela em 2011, mas apesar de recentes, a condição deles é certamente duvidosa se analisarmos a situação econômica precária daquele país. Por exemplo, da última vez que fizemos uma comparação militar de Brasil e Venezuela, o orçamento militar daquele país era de 4 bilhões de dólares. Hoje o orçamento é de apenas 750 milhões. E isso não só para o exército, mas para todos os ramos das forças armadas deles. No que se refere a outros tipos de blindados, como os de transporte e os de reconhecimento, o exército brasileiro possui 3 vezes mais esse tipo de equipamento que o exército da Venezuela. Seguindo para a artilharia de campanha, os meios mais importantes nessa área hoje em dia são os móveis. O exército brasileiro, no que se refere a esses sistemas móveis, possui 140 obuses M109 e 60 viaturas Astros, sendo 40 lançadores de foguetes. O M109 possui diversas versões. A mais antiga do Brasil é a versão A3 e a mais nova é a A5 Plus. Então eu vou destacar aqui a mais nova. O M109 A5 Plus possui um obus de 155mm, que apesar de ter o mesmo calibre que os das versões anteriores, é superior a eles, fazendo com que o seu disparo tenha um alcance de até 22 km utilizando munição comum e 30 km com munição assistida. Ele pode carregar até 36 munições e possui uma cadência de 4 tiros em 3 minutos. O equipamento equivalente da Venezuela é o russo 2S-19 MSTA. Esse obus autopropulsado tem a mesma motorização do tanque T-72 e, portanto, tem uma velocidade e um alcance semelhante ao M109A5 do Brasil. O seu obus de 152mm
possui um alcance de 29 km com munição comum e 36 km com munição assistida. Ele pode carregar até 50 munições e possui uma cadência de 6 tiros a cada 3 minutos. As especificações do equipamento venezuelano são um pouco melhores que as do brasileiro, porém eles possuem quase 3 vezes menos unidades do que nós, sendo cerca de 48 obuses em operação. E como eu disse, o Brasil também possui lançadores múltiplos de foguetes, os Astros. Desses, os mais antigos são os Astros Mk3 e os mais novos são os Mk6. Destacando os mais novos, eles possuem uma autonomia de 500 km em qualquer terreno e podem empregar diferentes tipos de foguetes, que dão a eles um alcance de disparo de até 90 km. Atualmente está em fase de testes o primeiro míssil de cruzeiro para ser empregado nesses lançadores, que aumentará o alcance deles para mais de 300 km. Enquanto isso, na Venezuela, eles possuem 2 modelos de lançadores diferentes, sendo 24 unidades dos BM-21 Grad e 12 unidades dos BM-30 Smurt. Os BM-21 já são bastante antigos e têm um alcance máximo de 20 km, já os BM-30 são mais avançados e, dependendo do tipo de foguete empregado, podem atingir alvos até 90 km, semelhante ao Astros Mk6 do Brasil. Vale dizer que o Brasil tem mais 2 vantagens. Primeiro, temos quase o dobro de unidades ativas que a Venezuela. E segundo, o Astros foi criado aqui, e nós podemos fabricar quanto quisermos, enquanto que os modelos utilizados na Venezuela foram comprados da Rússia. Já no que se refere à artilharia fixa, nós possuímos quase 5 vezes mais obuses e materiais desse tipo que o exército da Venezuela, deixando claro a superioridade do nosso exército na parte de artilharia de campanha. Seguindo para a artilharia antiaérea, o exército brasileiro somente possui sistemas de curto alcance, atingindo uma aeronave inimiga a no máximo 8 km. Já o exército da Venezuela possui sistemas de curto, médio e de longo alcance, podendo atingir aeronaves até 200 km. Então nessa área é indiscutível que o exército da Venezuela leva a melhor. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso não seja inscrito. Então muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo.